Olá, tudo bem? Estamos começando o programa Concerto de Ideias. Eu começo agradecendo muito o seu carinho e também agradecendo a sua companhia. Já participou conosco do programa? Já mandou aí a sua sugestão? Comentou os nossos programas? Pois é, a sua participação é extremamente importante, porque o Concerto de Ideias é feito com muito carinho para você que nos acompanha. Então não perca essa oportunidade. Fique conectado conosco por meio das redes sociais. Os endereços aparecem aqui, ó, no seu vídeo para você mandar o seu recadinho para a gente. Nós temos uma equipe aguardando então o seu contato. No programa de hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante e também bastante atual. Nós vamos falar sobre padrões de beleza. Quem estabelece os padrões de beleza que a gente vê na televisão, que a gente vê nas revistas, que a gente vê nas novelas, enfim, quem que estabelece esses padrões? Qual é o padrão certo? Será que existe um padrão certo? E o que é bonito? O que é belo? Como que a gente identifica o que é bonito no mundo onde a gente vive? Para a gente tentar entender um pouquinho mais desse assunto aplicado à área da mídia, da publicidade, está conosco hoje aqui o professor Heber Salles. Tudo bom, Heber? Tudo bem. Seja bem-vindo ao Concerto de Ideias. Obrigado. O professor Heber, ele é formado em administração pela Universidade do Rio de Janeiro, Universidade Federal, né, Heber? Isso, federal. E como é que você entrou na publicidade? Conta pra gente, como é que foi esse ingresso? Tardiamente, na verdade, porque eu comecei na área de finanças. Durante a faculdade eu não tive um grande interesse por marketing e comunicação, mas posteriormente eu comecei a me envolver mais com marketing, pelo desafio profissional mesmo. Eu administrava um hospital e a gente precisava trabalhar essa frente. E aí eu me interessei, fui me especializar, o meu mestrado já foi na área de comunicação e de consultor e executivo de marketing para publicitário foi só uma questão de transição. Eu comecei a perceber que meus clientes precisavam de certas soluções que agências locais não forneciam. Sim. E eu decidi abrir a minha agência, né? Olha que bacana. Me tornei publicitário. E você saiu do Rio de Janeiro e veio parar aqui em São Paulo? Fiz uma escala em Salvador, passei vários anos em Salvador. Meu mestrado é na Federal da Bahia. Federal da Bahia. Depois você veio parar aqui no NASP, Campus do Engenheiro Coelho. Isso, há um ano e pouco aqui. Trabalha no curso de Publicidade e Propaganda, né? Exato. Coordeno a agência experimental Zoom. Exato. E também um grupo de pesquisa em semiótica aplicada à publicidade. Essa agência experimental Zoom, para o pessoal que está em casa nos acompanhando, é uma agência que atua com os alunos? Como é que ela funciona? Exato. É um espaço de prática e de estágio para os alunos do NASP, mas também é um espaço para a gente levar inovações ao mercado. Então, pesquisas que os professores e alunos fazem na universidade, a gente leva para o mercado na forma de serviços. Ok. Né, com essa proposta de levar inovação, conhecimento de ponta para o mercado. Nessa área da comunicação, né? Na área de comunicação, publicidade mais especificamente. Ok. E já que a gente está falando em publicidade, já entramos nessa questão da publicidade, para essa área, professor Heber, o que, que significa o belo, o bonito? Existe uma forma da gente caracterizar? Não, categorizar? Bem, quem ama o feio, bonito lhe parece, né? Então a publicidade, ela não tem um compromisso com um padrão específico de beleza. Muita gente acha que sim, mas isso não é verdade, porque o que a publicidade procura é a cumplicidade com o consumidor. Dependendo do seu público-alvo, você vai falar de uma beleza diferente. Então vamos falar de uma marca que é mais direcionada à beleza afro. Você vai representar um outro tipo de beleza em relação a uma marca que tem um público mais amplo. Você busca essa intimidade que você fala, essa cumplicidade que você fala, para que o consumidor se veja representado naquele produto. Exatamente. Porque o que as marcas procuram através da publicidade é se enturmar com um determinado público, né? Então ela vai celebrar valores que são comuns à cultura dela e à cultura de um público ao qual ela quer se ligar. Então o importante é a identificação. Pode ser no nível aspiracional. Eu quero ser isso. Eu quero ser o meu ideal de beleza para um certo grupo social. E pode ser também no nível da real beleza, que a Dove trabalhou muito bem isso em várias campanhas. Ah, com certeza. E que representa uma tendência social muito forte, não só na publicidade, na sociedade como um todo. Caminha mais para isso, professor? Mais para o que é real de verdade, para o que é mais palpável, para aquelas questões que a gente convive no dia a dia, as marcas, os sinais, a realidade? Sim. Eu acho que isso é muito consequência da internet. A internet deu voz para vários grupos que eram minoria e não eram representados adequadamente nos meios de massa. E aí você precisa se conectar com esses grupos e precisa representá-los. Então o que a gente tem de bacana na publicidade hoje é mais diversidade, eu diria. Esse reconhecimento da diferença. A Skol está trabalhando uma campanha muito bacana agora que é em cima de um produto novo deles, Scholars,
que celebra essa diversidade, né, de identidades, de Sim. estética. Então, tem pessoas de vários tipos lá, inclusive pessoas que têm problemas de saúde. Tem um modelo lá que tem vitiligo, por exemplo, Sim. e é representado de uma maneira muito bacana. Isso não é comum, tem se tornado agora mais frequente, Sim. né, por conta da internet, que o senhor acabou de falar pra gente, né? Antigamente a gente não via esse padrão de beleza ou esses modelos de beleza expostos na televisão, por exemplo. Sim, o que a gente via mais era aquele padrão das passarelas. É, único, Ou né? um padrão hollywoodiano, né? E o que a gente tem hoje é uma representação da diversidade, que é uma tendência social mais global, é um movimento social, uma transformação social e cultural mais global, uma busca do reconhecimento dessas diferenças e de dar espaço para a representação dessas diferenças em vários palcos, não só na Sim. publicidade, né? Na academia também, na Sim. política, no jornalismo e assim por diante. Ok, as campanhas então procuram trabalhar dessa forma que o senhor falou pra gente, né, professor? De conseguir uma cumplicidade com o Exato. telespectador, com o consumidor. Existem alguns públicos ou algumas faixas etárias, por exemplo, que se identificam mais rapidamente ou que são mais críticos com relação a modelos, a padrões apresentados? A gente pode falar dos adolescentes nessa faixa etária, não? Eu diria que os adolescentes hoje, eles têm um traço muito típico e novo. Eles não gostam de ser rotulados. Eles não gostam de ser estereotipados. Isso é muito diferente do que a gente tinha na geração X, por exemplo, na nossa geração, Sim. né, em que a gente pensava muito em termos de estereótipos e classificações, segmentações mais ou menos rígidas. Hoje em dia, essas pessoas transitam em vários estilos de vida e projetos de identidade ao mesmo tempo. Elas não querem ser limitadas a um projeto de identidade específico. Então, esse é um público mais sensível Sim. a essas questões. E mais crítico também, E mais né? crítico também, até porque é um público mais presente nas redes sociais que vai Eles rapidamente vivem, na repercutir, verdade, vivem né, nas redes conectados. sociais. É o dia a dia deles, é isso, né? Eles estão vendo TV, por exemplo, um comercial qualquer e já estão comentando no Twitter, no Facebook e assim por diante, com os amigos, apoiando ou criticando, reinterpretando, que esse é um outro dado também. Muitas vezes a gente imagina que a mídia de massa faz a cabeça do público, e não é verdade. Cada segmento, de acordo com a sua herança cultural, com a sua posição na matriz cultural de uma sociedade, vai receber, interpretar e filtrar a mensagem de massa de acordo com seus valores. Ok. Não seria, então, uma via de mão dupla? Tipo assim, a mídia influencia, mas também é influenciada. Também é influenciada, especialmente na publicidade. Né? Quando a gente constrói uma campanha, primeiro a gente vai ouvir o consumidor e ver o que é que nossa marca, o nosso produto tem a ver com a vida dele, né? Com o projeto de identidade que ele está desenvolvendo, com os Sim. sentidos que ele quer dar para a sua vida. E aí a gente vai puxar uma conversa que ajude a marca a se enturmar. Não é diferente, por exemplo, de você chegar num grupo social novo, que pode ser na mesa do refeitório da universidade, na mesa de um restaurante, numa sala de aula nova, e você precisa se enturmar. O que você faz primeiro? Você vai ouvir as pessoas, entender qual é a pauta, o que está sendo conversado ali, para você fazer uma intervenção relevante, que realmente seja atraente, desperte atenção e renda uma boa interação. Eu gostei dessa analogia de ver a publicidade dessa forma, né? Sim. De inserção, de ouvir. Tem muito isso de pesquisa nessa área, né, professor? Sim. Porque para você poder estabelecer uma nova campanha publicitária, você mostrar um novo padrão, seja ele utilizado nas redes sociais, comentado mais na área social, você precisa ouvir, né, o consumidor, ouvir o seu público-alvo. Então, essa integração, interação é básica, né? O que a publicidade procura é construir um relacionamento através de histórias. Então, essas histórias têm que fazer sentido para o seu público. Como cada marca tem um público um pouco diferente, certas marcas são mais segmentadas, outras Sim. marcas são mais mainstream, né? São mais de massa. Elas apelam para valores diferentes. Ok. Né? Cada grupo social tem o seu valor. Algumas marcas são mais ativistas do ponto de vista cultural, elas estão mais na vanguarda do debate cultural. O que a gente vê hoje, muitas marcas abraçando a respeito de diversidade, gera uma coisa que a Benetton fazia nos anos 80, Sim. pioneiramente, inclusive com a publicidade de choque, com viés político muito forte. Você lembra dessa marca que o professor está comentando aqui, que fazia campanhas publicitárias que eram sempre muito polêmicas, porque ia sempre na contramão do que as pessoas esperavam, mas é uma forma de provocar reflexão. Sim.
E era uma forma muito interessante para eles se conectarem com o público que eles buscavam na época, que era um público mais jovem, ligado à contracultura. Sim. Então, era um discurso que buscava fazer essa conexão da marca com esse público, um público que estava mais na vanguarda desses debates culturais. E como que a publicidade trabalha hoje diante de tanta diversidade, diante de tantos públicos, diante da globalização, da interação tão imediata, né? A gente acabou de comentar, as pessoas assistem em televisão, veem uma propaganda e já estão comentando sobre ela. Como que a publicidade é impactada com essas mudanças tecnológicas todas, professor? Eu diria que a gente está vivendo um sonho da publicidade. A publicidade sempre quis isso que está acontecendo. Agora chegou. Agora chegou uma oportunidade fantástica da gente personalizar a nossa mensagem de acordo com o nosso público. E de receber um feedback instantâneo. Então, quando você coloca uma campanha no ar hoje, essa campanha não vai continuar igual durante todo o período de veiculação. Ela vai evoluindo de acordo com o engajamento e as respostas que as pessoas vão dando nas redes sociais, por exemplo. Então, a gente monitora o que está acontecendo, o que as pessoas estão comentando, e vai pegando ganchos nesses comentários para criar novas histórias e renovar a campanha. E você consegue reinventar a cada dia, né? A cada dia. É um diálogo, na verdade. Né? Você pesquisa. Sim. E a internet proporciona muitos dados nesse sentido. Você consegue saber o que as pessoas estão pensando, o que estão fazendo, porque elas estão deixando rastros digitais. Então, você pesquisa através da internet, entende melhor o seu público e aí você cria uma história que vai repercutir e que vai iniciar uma conversa com esse público. Então, a campanha é uma história que eu coloco na mesa para a minha turma e ela começa a se transformar numa conversa e ela vai evoluindo. De acordo com a resposta que eu tenho, eu vou criar uma nova história. E assim por diante. Perfeito, perfeito. Fechando a nossa conversa aqui, porque o nosso tempo está quase terminando, nós estamos falando hoje com o professor Heber Salles a respeito de padrões de beleza apresentados pela publicidade, pela mídia. Os padrões mudaram, né, professor? Os padrões de beleza de hoje não são os mesmos de 5 anos atrás, por exemplo. Hoje não se leva mais tão em consideração a questão da estética. Há outros valores apresentados no meio desses padrões, né, para a gente fechar a nossa conversa. Sim, sem dúvida. Agora, a gente também não pode deixar de reconhecer que aquela beleza da passarela do mundo da moda tradicional continua existindo. Um sintoma muito claro disso é o sucesso de várias modelos, blogueiras no Instagram, por exemplo, onde se celebra um tipo de beleza mais aspiracional. E essa galera jovem, né, os adolescentes, estão acompanhando e celebram essa beleza também. E, ao mesmo tempo, celebram aquela beleza mais diversa, que representa grupos minoritários. Então, o que a gente tem hoje realmente é uma celebração dessa diferença, né? É um traço cultural muito forte. Ok, que bom que estamos caminhando dessa forma, né? Sem dúvida. Professor Heber, muito obrigada por ter estado conosco no Concerto de Ideias. Foi um prazer. E obrigada a você que acompanhou a nossa conversa. Não sai daí, a gente vai para o intervalo rapidinho e já a gente volta para continuar falando sobre padrões de beleza. Será que mudaram de verdade, conforme a gente conversou aqui? Ou será que ainda existem algumas coisas muito fortes e que têm influenciado demais algumas pessoas, faixas etárias, alguns grupos? Não sai daí que a gente já volta para continuar essa conversa. Já estamos de volta com o Concerto de Ideias. Hoje nós estamos falando sobre padrões de beleza. No primeiro bloco, nós conversamos com o professor Heber Salles para entender um pouquinho mais como essa questão da publicidade afeta os padrões de beleza que são estabelecidos, que aparecem nas mídias, que aparecem em revistas, programas de TV, enfim, como isso impacta a vida das pessoas. Se as pessoas influenciam a publicidade ou se é a publicidade que influencia as pessoas quando o assunto é padrão de beleza. E a gente está aqui com a Letícia Alves. Tudo bom, Letícia? Tudo bem. A Letícia é uma das alunas do curso de jornalismo que faz parte da equipe do Concerto de Ideias. Letícia, o que o pessoal de casa vai acompanhar agora no segundo bloco do Concerto de Ideias? Então, neste bloco nós vamos conhecer quais seriam os padrões de beleza atuais na sociedade, conhecer como eles foram mudando através da história e saber se realmente as pessoas se importam com isso. Ok. Você que nos acompanha se importa com os padrões de beleza apresentados pela mídia? Pois é, se importando ou não, você tem que conferir com a gente agora o Concerto de Ideias.
As feias que me desculpem, mas beleza é fundamental, disse Vinícius de Moraes. Mas afinal, o que é belo? É o que eu acho que é bonito? É o que você taxa como perfeito? O que é uma pessoa bonita pra você? Depende. Pode ser por dentro e por fora, né? É uma pessoa bem apresentável, com um rosto fino, não sei. Acho que é isso. Bom, bonita em relação à aparência, pra mim, é uma pessoa, por exemplo, que tem uma pele bem bonita, uma pele certinha, sem nenhuma manchinha, é uma pessoa com um corpo magrinho dentro dos padrões, cabelo bonito, arrumadinho. Bom, a mídia, ela passa o que é uma pessoa bonita de caráter, de aparência pra gente hoje. Aí depende, vai depender do gosto da pessoa. É uma pessoa que demonstra humildade, uma pessoa diferente de muitas por aqui, que a gente conhece, assim, não é só a beleza física. Thalita, até um tempo atrás a única coisa que era bonita era o cabelo liso. Hoje a gente encontra muita gente assumindo o cabelo natural, usando o cabelo cacheado, e tá todo mundo achando muito bonito. Esse tipo de mudança repentina, porque foi, querendo ou não, foi muito rápido. Esse tipo de mudança repentina, como que acontece isso na cabeça do indivíduo? O que isso pode causar? Às vezes o padrão de beleza é X. Aí a pessoa se esforça para alcançar aquele ideal, que às vezes até está longe do que ela poderia. E aí ela consegue chegar, ou pelo menos se aproximar. E fica satisfeita de certa forma. Mas aí, de repente, já mudou, né? Poxa vida, e agora? Agora que eu consegui, agora mudou. eu consigo, vou ter que começar tudo de novo, né? E assim, com essas mudanças também, às vezes o padrão de beleza vigente é muito distante do real de certas pessoas, vamos supor. Fica, às vezes, até impossível. Vamos dizer, o padrão de beleza agora é todo mundo ser alto e magro. A pessoa pode fazer dieta, pode fazer exercício, mas dependendo da estrutura óssea que ela tem, ela nunca vai conseguir ser magrinha. Ou alta, né? Se ela for baixinha, entendeu? Então, assim, gera muita frustração. Isso. Às vezes, por exemplo, essa questão do cabelo cacheado e enrolado. Às vezes pode até também se aproximar um pouco de algumas pessoas, né? E aí, no caso, fica mais fácil, né? Eu já tenho, agora é só parar de alisar, vou cortar, vou deixar, vou ficar armadão, que tá bonita, na moda e tal. Se a pessoa se aceita e gosta disso, ok. Se não, a hora que mudar de novo pro liso, ela vai sofrer de novo. No Egito Antigo, cerca de 1292 a 1069 a.C., o corpo ideal era rosto com as duas faces iguais, cintura alta, ombros estreitos e corpo pequeno. Na Grécia Antiga, no período do ano 500 a 300 a.C., os corpos ideais eram cheinhos, com pele clara. Nos anos 60, o que valia no momento era o físico de adolescente, tudo bem magrinho com pernas finas e longas. Nos anos 80, tudo era mais curvilíneo, com braços tonificados, corpo atlético e a altura também contava muitos pontos. Na década de 90, mulheres com corpos extremamente magros e frágeis eram a beleza da época. Finalmente, a época pós-moderna. Hoje em dia, o que conta é um corpo saudável, barriga reta e bumbum grande. Um corpo difícil de conseguir, mas que, graças à intervenção cirúrgica, muitas mulheres entram no padrão. Em algum momento da sua vida, você tentou se enquadrar em um padrão de beleza? Acho que sim. Acho que a gente tenta, às vezes, entrar na moda, né? Acho que todo mundo, né, tenta se enquadrar num padrão de beleza. Quem é mais gordinho quer ficar mais magrinho, quem é mais magro quer ficar mais gordinho. Então acho que todo mundo quer se enquadrar no padrão de beleza. Claro, com certeza. Sim, já. No tempo da dinastia Han, que começou em 206 a.C. e perdurou até 220 d.C., a mulher do tipo mignon era considerada bela. Cintura fina, pés pequenos, pele pálida e olhos expressivos. Na Renascença italiana, que começou no ano 1400 a 1700, as mulheres mais gordinhas eram idolatradas, e os seios fartos e o famoso pneuzinho eram considerados sensuais. Já na Inglaterra vitoriana, no ano de 1837 a 1901, as mulheres consideradas bonitas eram um pouco mais magras do que as mulheres no período da Renascença italiana. A cintura era mais fina, mas ainda roliças. Foi justamente nessa época que os espartilhos fizeram maior sucesso.
Na década de 1920 voltou a época das mulheres pequenas, mas dessa vez com cabelos curtos. Na era de ouro de Hollywood, que durou de 1930 a 1950, o corpo considerado ideal era o corpo estilo ampulheta, com seios grandes e cintura fina. Alana, quais padrões de beleza você já tentou se encaixar? Bom, eu já tentei me encaixar em alguns padrões de beleza, mas 3 em específico eram os que mais me mexiam comigo, que era o da magreza, da maquiagem, eu não conseguia sair do quarto sem maquiagem, e também a questão do cabelo, de nunca conseguir usar meu cabelo natural como ele é mesmo. E por que você decidiu entrar nesses padrões? Talvez para me sentir aceita, para me sentir inclusa num grupo de amigos que eu estava envolvida. Talvez todos eles fossem desse padrão e eu quisesse ser nesse padrão também para me sentir inclusa neles. E você não se sentia bonita com o seu cabelo natural, sem a maquiagem? Eu me sentia desconfortável. Talvez me sentisse muito desconfortável pelo fato de talvez me sentir descabelada, não me sentir bonita o suficiente para estar ali no meio deles. E como que você se sentia antes de entrar nesses padrões e como que você começou a se sentir durante e depois? Bom, antes eu não me sentia incluída e eu me sentia mal. Durante, no começo, talvez, eu começasse a sentir que eu estava incluída, que eu me sentisse mais à vontade perto das pessoas. Mas depois começou a não fazer mais sentido para mim fazer aquelas coisas para se sentir inclusa ali no meio dos meus amigos. Isso, querendo ou não, acaba gerando um certo tipo de crise de identidade? A gente poderia identificar desse jeito também? Olha, eu acredito que prejudica sim na formação da identidade, principalmente na população adolescente, porque é nessa fase que ela está se identificando. Ela forma sua identidade nessa fase. Ela está procurando o que ela vai trazer para si, o autoconceito que ela vai ter dela mesma. Então, eu diria que pode interferir sim, porque ela tem um desafio muito grande nessa fase, que é alcançar a sua autonomia, ser alguém no mundo, entendeu? E também aquele sentimento de pertencer socialmente. E como que ela vai pertencer se ela não está de acordo com as regras, de acordo com os padrões, de acordo com o que as pessoas esperam que ela seja? Então, às vezes, ela nem acha que aquilo combina com ela, às vezes ela nem gosta, mas ela faz aquilo porque agrada os outros, porque é assim que ela vai pertencer, entende? Então, eu acho que uma crise de identidade seria nisso. Ela nem se identifica com aquilo, mas aquilo, de repente, torna a identidade dela mesmo sem ela gostar tanto. E mesmo você tendo toda essa consciência sobre padrões de beleza, você ainda tenta se encaixar em algum? Hoje em dia, talvez eu não tente fazer as coisas que eu fazia antes para me encaixar num padrão. Hoje em dia, eu já penso mais no que eu continuar fazendo as coisas que eu fazia antes pode fazer bem para mim. Por exemplo, antes eu tentava me encaixar no padrão de beleza, na magreza. Hoje em dia eu não tento mais por causa do padrão, mas por causa da minha saúde mesmo, entendeu? Pelo seu bem-estar? Pelo meu bem-estar e não pelo que os outros vão pensar de mim. Qual seria esse padrão? É a pessoa magrinha, a pessoa com o cabelo lisinho, a pessoa com a pele bonitinha, que se veste bem. Mas é roupas mesmo. Geralmente é aquele corpo esbelto quando chama atenção, uma pessoa passa assim, nossa, essa pessoa é muito bonita fisicamente. Então hoje você ainda tenta se enquadrar num padrão de beleza? Eu aceito o que eu sou. Eu acho que eu procuro olhar aquilo que eu poderia ser pior, alguma coisa assim, e sou feliz do jeito que eu sou. Eu tento me enquadrar, só que não é uma prioridade, entendeu? Não é uma coisa que me deixa surtada. Eu preciso me enquadrar, mas sim, eu tento sim, porque eu acho que é um meio que a gente se sente bem. Não. Por que não? Com o passar do tempo eu aprendi a gostar de mim mesma como eu sou. Que dica você daria para alguém que tenta se enquadrar num padrão de beleza e de alguma forma sofre por causa disso? Você tem que ser feliz do jeito que você é. Você tem que se achar bonito e aí você vai ser feliz. Se você se achar bonito do jeito que você é. Eu acho que a pessoa tem que se aceitar. Eu acho que o importante é a saúde mesmo da pessoa. Se ela não está com problema de saúde, acho que ela não precisa se enquadrar em nenhum estereótipo que a sociedade impõe para ela. Acho que é isso. O negócio é não sofrer, né? Não ligar muito pro que os outros pensam, que os outros botam uma roupa para você se sentir bem.
e se sentir bonita, né? Se sentir alegre e tal. E não dar bola para outras pessoas. A minha dica é que ela não precisa surtar para poder se enquadrar nos padrões de beleza, mas se ela vai se sentir bem se enquadrando nesses padrões, que ela tente se enquadrar, mas não precisa ser uma prioridade na vida dela. Eu diria que não é uma coisa importante. Se você se olha no espelho e gosta do que você vê, é o ideal. Você não precisa querer ser igual, porque o diferente é bonito também. A gente vai ficando por aqui agradecendo a sua companhia. O programa Concerto de Ideias volta na próxima semana, então até lá.